Livro de Marcos, capítulo de número 10, verso 46, diz assim: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do pedindo. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... E muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, e ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagando-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que significa mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te... E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo Jericó. É uma cidade que é conhecida como o oásis do deserto. É uma cidade que é coberta por palmeiras, onde existem mananciais de água, que fica na Palestina, a 30 quilômetros de Israel, de Jerusalém. Quando Moisés... ele recebe a ordem de Deus para libertar o povo hebreu que está cativo no Egito, após eles atravessarem o Jordão, atravessarem o Mar Vermelho. A ordem que Deus dá para ele é para ir para a terra prometida. Só que o povo, por sua teimosia, por sua rebeldia, fica 40 anos andando no deserto. O Senhor traz pão fresco do céu, água fresca da rocha, cordizes, são carnes vindas do céu para aquele povo. Guiava o povo com nuvens durante o dia. À noite, o deserto, à noite, ele inverte, ele é muito frio. E aí o Senhor cercava o povo com colunas de fogo. É um aquecedor mesmo. As roupas não se desgastavam, as sandálias também não se desgastavam. Mas mesmo assim, eles não entraram na terra prometida. Muitas vezes, o Senhor entrega uma promessa para nós. Tem um louvor que fala: quem tem promessa não morre não? Morre sim. Se desobedecer, se não entender, se murmurar, morre sim. Quem tem promessa não morre não. Morre, já vi muitos morrer. Só aqui já passou vários que tinham promessa e morreu. Um dia um homem subiu no altar e falou assim: preste atenção naquilo que você canta. E é verdade. E esse povo, ele não entra no deserto, não entra na terra prometida. Aí morre Moisés, o Senhor levanta Josué. E Josué, ele tem a incumbência de levar aquele povo ao lugar que o Senhor prometeu. Mas aí já não é mais os pais, são os filhos. Os pais morreram. Moisés morre, o povo envelhece, o povo morre. E os filhos, Josué tem a incumbência de levar para o mesmo lugar, para a mesma direção. E a ordem que o Senhor dá para Josué: entre em Jericó. Porque Jericó, eu vou falar, é um lugar de refresco. Jericó é a cidade que tem mananciais de água. Jericó é a cidade que no deserto tem sombra. E o Senhor, Ele está olhando para mim e para você, e olhando e dando uma ordem. Olha só, Jericó. Sabe, o Senhor te tirou do deserto, do lugar de um sol escaldante,
onde você fadigava e está te colocando aqui dentro, em Jericó, numa cidade que abriga, a cidade que é prometida de Deus, que pelo povo israelita era conhecida como a terra prometida, porque era Canaã. Eles achavam que Jericó era um Canaã de Galileia, era a terra prometida. E o Senhor dá a ordem para Josué: leva o povo agora para Jericó. Só que em Jericó tem os cananeus, os amorreus, os jebuseus, são vários povos filisteus tomando conta daquilo que Deus deu para mim e para você. E em Jericó há grandes muralhas, cidade protegida. Mas o Senhor deu uma ordem: Jericó. E talvez você olhe para você hoje, assim como aquele povo que já tinha, olha só, aquele povo ele já vinha desanimado. Por quê? Porque os seus pais não chegaram. Então preste atenção. Quantas vezes você tentou e falhou? Quantas vezes você tentou chegar em algum lugar e parou no meio? Talvez você começou algo quantas vezes e não concluiu. E isso fica em nossa mente, isso fica em nosso coração. E muitas vezes para você recomeçar algo é muito difícil. Porque tem a frustração, tem as lembranças do passado. E você fala: eu acho que eu não vou conseguir, porque eu já tentei. Mas preste atenção, todos os homens de sucesso, antes deles conseguirem chegar nesse sucesso que eu falei, eles fracassaram muitas vezes. Eu falo aqui muitas vezes que eu conheci o fracasso, e do fracasso posso falar, porque eu fracassei em todas as áreas da minha vida para chegar aqui hoje, estar nesse altar como pastor. Eu fracassei como pai, como marido, como filho, como empresário. Eu fracassei em todas as áreas. Preste atenção no que eu estou falando. Se você fracassou hoje, preste atenção. Para alguns o fracasso pode ser uma grande perda, mas para outros pode ser um grande alicerce, para um recomeço, para uma vida nova. Então não fique olhando o seu passado como uma perda. Olhe o seu fracasso e o seu passado como um trampolim para o sucesso. E o meu fracasso serviu de um alicerce. E o seu passado também pode servir hoje de um alicerce. Sabe, a consciência, eu digo que não presta para nada na sociedade para te acusar. Você não vai conseguir, você já perdeu. Mas o Espírito Santo que está aqui nesse lugar hoje está falando para você que se você quer, você consegue. Porque é o querer que muda todas as coisas. E é o amor de Deus que te impulsiona todos os dias para frente. Sabe, se você ficar dando voz pro vizinho, para os ditos amigos que falam: isso aí é fogo de palha, eu já vi essa história. Não dê ouvido para essas pessoas, mas comece a escutar a voz de Deus. E a voz de Deus está dizendo assim, que não quer os capacitados, Ele quer te capacitar. Ele capacita os escolhidos. O Senhor não está procurando diplomas, pessoas diplomadas, não. O Senhor está procurando pessoas que querem estar disponíveis. Quando o profeta Isaías tem a revelação e ele sobe aos céus, ele vê o Senhor sentado ao alto sublime trono. Ele vê os serafins, e os serafins tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e com outras 2 escondiam os rostos. Ele viu a santidade e a glória de Deus, e ele diz assim: ai de mim, Senhor, que vivo no meio de um povo impuro, e ando com lábio impuro. Ele reconhece ali perante a Deus, perante a glória de Deus, a sua pequenez. Ele se humilha. Ele não diz assim: eu sou o cara, não. Ele fala assim: ai de mim, Senhor, de estar na tua presença. Sabe, muitas pessoas perderam o temor de Deus, mas glória a Deus para os valentes de Cristo que estão aqui nesta manhã, que ainda tem temor de Deus.
dele adorando, glorificando, sabe? O mundo é feito de escolhas, querido. Mas você que está aqui nessa manhã, você que está me assistindo em casa, escolheu o melhor lugar. Mas como assim, pastor? O melhor lugar? Marta escolheu trabalhar, mas Maria escolheu estar aos pés do Senhor. E você escolheu os melhores lugares, que é estar aqui escutando a palavra de Deus. Querido, preste atenção. Entre esse povo que já estava desanimado, que já tinha reconhecido que os seus pais fracassaram, Josué, que viu o grande líder dele fracassar, porque Moisés também não chegou. Ele tem a incumbência de redirecionar, de reeducar, porque reeducar é educar de novo. Ele tem a incumbência de reeducar um povo, redirecionar um povo e dar ânimo, dar força. Por isso que no começo de Josué, o Senhor vai falar assim, ó: Josué, medite na palavra da lei, dia e noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque assim os seus passos serão prósperos. Porém, não temais, tem de bom ânimo. É isso que o Senhor está falando para você. Se você meditar na palavra dele, se você permanecer na presença dele, ele é contigo. Ele está dizendo assim: não importa o gigante, não importa a dificuldade, não importa a dificuldade, porque eu que pelejo por ti. Não temais, somente creia. E Josué leva esse povo, dando ânimo, firme nas promessas, segurando a palavra, a espada todos os dias, meditando todos os dias, sendo fiel àquilo que Deus, sendo obediente, sem murmurar, não cometendo os mesmos erros. Mas preste atenção, entre o povo e Jericó tem uma muralha. Fala muralha. Tem uma muralha. E o Senhor disse para Josué, e eu quero ler para você: Josué, entrego nas tuas mãos hoje Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim eu farei durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. E no 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E então, quando tocarem as trombetas, soarem ao longo toque, e todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas ruirão, e o povo atacará este lugar onde estiver posicionado. Sabe o que o Senhor está falando para você aqui nessa manhã? Entre você e a presença tem uma muralha. Eu não sei qual é essa muralha, você que sabe. Talvez seja as suas dificuldades, talvez seja o seu complexo de inferioridade, talvez seja a sua enfermidade, eu não sei. Mas tu sabes. Mas entre você e Jesus, entre você e a presença, tem que quebrar as muralhas. É você que tem que derrubar as muralhas, porque o Senhor está dando estratégia nesta manhã para você. Qual é a estratégia, pastor? A estratégia é você adorar o Senhor, é você obedecer. Porque atenção, entre o povo e Jericó, o Senhor diz assim, ó: circunda a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, põe os levitas na frente, em frente à arca, e quando chegar na 7ª volta, eles dão um grito de vitória, eles dão um brado de vitória. E aí, eu, o Senhor, derrubarei as muralhas. Eu não sei qual é a muralha que está
está te impedindo de chegar na presença do Senhor nesta manhã. Mas nessa semana, mas nesse dia, eu como profeta, eu estou dizendo para você, que se você nessa manhã der um grito de vitória para o Senhor, as muralhas